Seja bem-vindo, tudo bem? Sou eu, Matheus, novamente. Eu sei que já faz um tempo em que eu não trago novas leituras, livros novos. Então eu estou aqui para falar para vocês que eu terminei mais um livro no dia de hoje. Hoje é dia 21 de setembro e eu terminei este maravilhoso livro, Star Wars, A Ascensão da Força Sombria. É o segundo livro da trilogia Tron, escrita por Timothy Zahn lá nos anos 90, 80, como uma continuação direta dos eventos que aconteceram do episódio 4, 5 e 6 de Star Wars, certo? Falando um pouco da continuidade dessa série, ela tem se provado muito inovadora. Se eu estivesse lendo esse livro por volta de 1980, 1990, as coisas que ele traz aqui são realmente revolucionárias para Star Wars dentro daquele universo. São novos planetas, novos personagens, novas abordagens sobre a Força, sobre os Jedi, personagens que estavam no passado e a gente acabou não conseguindo ver e distinguir direito. Eu creio que seja muito bom que as pessoas apreciem essa obra de arte. Por quê? Porque com o tempo a gente percebeu que Star Wars acabou perdendo um pouco a mão a respeito da continuidade, a respeito dos personagens que ela tinha. E neste livro eles conseguem trazer todos eles de volta de uma forma honrosa e também de uma forma que dê continuidade à vida deles, não que encerre a vida deles. Certo? Alguns aspectos técnicos que eu tenho para falar é que é um livro um pouco longo, as pessoas não vão estar muito acostumadas com a maneira com que ele se estrutura, mas que ela vai te levando a aceitar, a entrar dentro do jogo que o livro te traz, certo? Como eu falei, o ritmo é como se fosse carrinhos de bate-bate, você está tranquilo no momento e vem uma determinada cena, um determinado personagem que entra e muda todo o contexto da história. Então eu acho que tem sido muito bom, uma nova perspectiva sobre Star Wars que eu estou tendo agora. Sobre a arte da capa, eu gostei bastante, não sei se dá para vocês verem aí, mas é o Luke Skywalker aqui embaixo com o sabre de luz verde, o mestre Jedi Joruus C'baoth, e aqui no canto o R2-D2 com X-Wing e a Mara Jade, que é uma personagem introduzida nesta trilogia, uma personagem muito misteriosa, um pezinho no lado sombrio, mas ainda não se decidindo muito bem quem é. Mas de todos os personagens dentro dessa narrativa, o principal e o que puxa a história é o grande almirante Thrawn. Muitos de vocês já devem estar vendo ele pela série da Ahsoka, ter uma ideia de que tipo de personagem o grande almirante é. Porém, dentro dessa história, o grande almirante ele consegue mostrar suas habilidades dentro do campo de batalha. Dentro do campo de batalha, o grande almirante ele é quase imbatível. Não há ninguém que consiga detê-lo dentro do espaço aéreo em que ele está comandando. Sim, ele pode ter sido derrotado em alguns momentos, mas foram por terceiros, foram por coisas que não estavam presentes e que ele não poderia esperar. Mas dentro daquilo que ele tem de informação, dentro daquilo que ele tem de conhecimento, ele é imbatível. E é uma das adições mais importantes para Star Wars, tanto no Legends, que é essa saga de livros de Star Wars que não valem mais para a história que está sendo contada, mas também dentro do cânone de Star Wars, que é onde a gente está vendo agora a série da Ahsoka, como Ezra, a Sabine e o próprio grande almirante Thrawn, ok? Dentre os outros personagens, como eu falei, a Mara Jade, uma das personagens mais interessantes que a gente vem encontrando. Ela tem se mostrado uma serva do Imperador que perdeu o seu propósito depois da queda do Imperador. Então ela não sabe se ela continua servindo o Império, se ela continua com a vida dela seguindo seus próprios pensamentos, suas próprias vontades. Ela está meio dividida entre isso. E dentro do trio principal que a gente conhece, Luke, Leia e Han, todos eles continuam sendo os mesmos personagens que nós temos convivido.
Porém, eles agora estão crescendo, eles estão agora enfrentando a política da nova república, eles estão enfrentando inimigos políticos dentro da república. E isso é o que traz a gente para aquele tipo de pergunta: certo, mas para que nós lutamos tanto na rebelião? Nós lutamos por um governo que desse liberdade, nós lutamos por um governo que nos desse oportunidade de ser livres. Porém, agora nós estamos aqui sentados, enquanto tem um grande almirante do Império reconstruindo aquela organização das cinzas, e nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui debatendo, e em vez de ir para ação, em vez de salvar as pessoas que estão precisando. E é exatamente sobre o que esse livro trata. Muitas das conspirações políticas de dentro e fora da Nova República tem sido algo especialmente interessante da gente degustar. Fora isso, a gente tem outros personagens secundários que apareceram nas trilogias anteriores, que seria o Lando, o Almirante Akbar, a Mon Mothma, todos eles desempenhando papéis específicos dentro dessa história, todos eles com determinados arcos dentro da história. E é isso que vai instigando a gente a voltar e ver aqueles filmes e pensar: olha, este personagem vai estar passando por maus bocados daqui a um tempo. Numa visão geral, esse livro tem sido muito legal. Eu recomendo totalmente que as pessoas leiam a trilogia Tron, do Timothy Zahn, e que tenham sua própria opinião a respeito. Muitas pessoas se encontraram com Star Wars através das séries, outros através dos filmes, e outras pessoas se aprofundam mais nesse universo através dos livros. Então é uma ótima indicação para você que quer entrar nesse universo novo e distante. Neste momento, eu quero falar a respeito das minhas considerações a respeito da visão cristã que eu tenho a respeito deste livro. Muitas pessoas podem achar que eu estou forçando a barra em falar algumas coisas, mas não. Pensa comigo, dentro dessa história, a Leia tem um arco onde ela vai se encontrar com uma determinada raça de alienígenas. Essa determinada raça de alienígenas, eles possuem uma dívida de honra com um ser chamado Darth Vader. Darth Vader foi o homem que ajudou a eles quando o seu planeta estava todo devastado. Uma grande nave de batalha inimiga caiu sobre o planeta deles e devastou toda a plantação. Eles não conseguiam mais recursos para continuar plantando naquele planeta. Então eles precisavam da ajuda de algum ser externo. Darth Vader foi o homem que trouxe esses recursos, trouxe o Império para poder ajudá-los, em troca de que eles fossem seus servos nessa batalha contra a rebelião e contra as resistências dos oponentes. O que acontece? Depois da morte do Imperador e da derrota de Darth Vader, essa raça de personagens, os Noghri, eles perderam o seu propósito, até que o grande Almirante Thrawn apareceu. Ele veio e reacendeu neles a chama da honra e do dever que eles tinham para com Darth Vader. Eles então começaram a segui-lo e a obedecê-lo como seu mestre. Em troca, o grande Almirante Thrawn providenciaria droides de limpeza para aquele planeta e eles poderiam voltar a plantar livremente, mas até o momento que isso estivesse certo, eles deveriam continuar servindo. O que acontece? Um desses Noghri, o Kabarakar, ele encontra Leia em uma missão e descobre que ela é filha de Darth Vader. Então ele fala: eu quero que você venha para o meu planeta para ver a nossa situação e para ser respeitada como nós respeitamos Darth Vader. Nesse momento, quando ela visita o planeta, ela percebe como a situação deles é precária e como eles são totalmente dependentes do Império. Eles são ratos acorrentados que não podem fazer nada porque eles estão presos à sua honra, presos por um passado que eles decidiram, presos talvez por escolhas que eles não fizeram. A Leia, então, ela descobre que, na verdade, os droides que o Império forneceu para que limpassem o planeta, eles estavam, na verdade, poluindo cada vez mais e impedindo que novas plantações fossem feitas. Então o Império e o grande Almirante Thrawn estavam mentindo para eles o tempo inteiro. E ela provou isso e os Noghri tiveram a oportunidade de escolher o seu próprio destino. Da mesma forma como a Leia trouxe essa informação a todos, nós devemos lembrar que nós também uma vez fomos presos ao pecado. Nós também fomos uma vez servos dele.
Lá em Romanos diz que aquele que nos entregamos a servir, nós nos tornamos escravo dele. Se nós nos entregamos ao pecado, nós somos escravos do pecado. Mas se nos entregamos a Cristo, nos tornamos escravos de Cristo. Sileia, nesse sentido, trouxe a liberdade para essas pessoas, mostrou para elas que elas não precisavam estar mais sob o jugo do império, sem precisar mais trabalhar para eles, morrer por eles. Nós também podemos vencer o pecado mais uma vez, através da verdade que Jesus Cristo nos trouxe, que Deus nos ama, que morreu em nosso lugar e que hoje podemos ter paz com Ele, ok? Essa foi a minha análise, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já compartilhe esse vídeo com os seus amigos, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e fique atento para novas atualizações a respeito das minhas leituras. Fiquem com Deus e tchau, tchau!